Livro do Êxodo, capítulo 14, do verso 1 ao verso 16. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos. Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais uma vez o Senhor nos trazer a este lugar para nos abençoar. E nós já estamos abençoados aqui, pela comunhão, por poder cantar louvores, poder fazer nossas orações. E agora abrimos a tua palavra com muita expectativa, porque ela é poderosa, ela é vida, ela é alimento, e nós queremos, Deus, receber tudo que o Senhor tiver para nos entregar nessa noite. Reconhecemos a nossa incapacidade humana de entender os teus mistérios, pedimos auxílio ao teu Espírito, inspiração, iluminação, e pedimos que a tua graça seja derramada de forma abundante em nossas vidas, para que o coração de cada um de nós seja preparado e essa semente possa cair em boa terra, onde venha a frutificar, crescer e a produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Deus amado, aquieta agora o nosso coração e a nossa alma, ministra a nós a tua palavra, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, toda perturbação sobre esse lugar, não permita nenhuma manifestação, seja carnal, seja espiritual, que possa tirar a tranquilidade e a segurança do teu povo nesse momento. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Quando Deus diz para não orar, é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Quando nós percorremos as páginas das Escrituras, nós podemos observar em várias passagens que ela nos manda orar. Várias vezes o verbo orar vem no imperativo, orai. Podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Colossenses 4,2
vai dizer perseverai em oração. Efésios 6,18 vai dizer orando em todo o tempo. Tiago 5,16, orai uns pelos outros. A Bíblia chega a dizer que nada temos porque não pedimos, porque não oramos. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 2. Jesus também disse para orarmos sempre, sem nunca esmorecer. Está lá em Lucas 18, versículo 1. Entretanto, por mais estranho que possa parecer, nós encontramos também diversas passagens na Bíblia onde Deus diz, não ore. Não ore porque eu não vou ouvir, não ore porque eu não vou atender, não ore porque isso aí não é motivo para você orar. Parece uma contradição, mas assim que é. Em primeiro lugar, Deus diz para não orarmos quando é a nossa hora de agir. Como nessa passagem que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 14. Nós vemos aqui o povo de Israel clamando a Deus com medo dos egípcios. E quando Moisés ameaça orar, Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Isso era uma estratégia. O povo ia se ver diante do mar, cercado pelas montanhas, deserto atrás de si. O faraó ia pensar, o povo está igual barata tonta no deserto, não sabe para onde ir, vamos lá e vamos trazê-lo de volta. Mas isso nada mais era do que uma estratégia do próprio Deus. Porque eu vou atrair os egípcios para vocês, porque eu quero exercer um juízo definitivo sobre o Egito. E quando Moisés se vê diante do mar, que o povo começa a murmurar, Moisés vai orar a Deus e Deus diz, não é hora de orar, porque você vai me pedir uma coisa que eu já disse que eu faria. Diga ao povo que marche. E Moisés então pega o seu cajado, toca no mar, o mar se abre, o povo passa a pé enxuto. Nós aprendemos algumas lições nessa passagem. Primeiro, nós não devemos pedir a Deus que faça aquilo que nós devemos fazer. Então, o que Deus fez? Deus venceu os egípcios com milagres. Deus estava pronto para abrir o mar, mas pegar o povo no colo e atravessar, ele não podia, o povo tinha que marchar. Então ele diz para Moisés, não é hora de orar, é hora de marchar. Jesus ensinou a seus discípulos que nós devemos orar, mas também devemos vigiar. Olha o que diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar significa colocar na mão de Deus aquilo que Ele faz e você fazer aquilo que você deve fazer. Quando nós lemos no Salmo 127, versículo 1, o que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por acaso o salmista está dizendo, tirem as sentinelas das cidades, porque é Deus que guarda? Não, a sentinela faz a parte dela, que é vigiar. Só que ele está dizendo, sem Deus nada podemos fazer. Se nós não orarmos, a nossa vigilância apenas não é suficiente. Por exemplo, todos nós aqui quando vamos dormir, oramos para Deus guardar a casa, não oramos? Mas a gente não vai lá e não confere as trancas? Nós não fechamos bem fechado porta, janela. Você para o carro na rua, você ora, mas você passa o alarme. Por quê? Aquilo que compete a nós fazermos, nós não podemos transferir para Deus, porque a Bíblia diz, isso é tentar a Deus. Então a gente ora e vigia. Uma outra lição também que nós aprendemos nesse texto é que não devemos orar para perguntar qual é a vontade de Deus naquilo que Ele já deixou revelado. Moisés, por que clamas a mim? Você já não sabe para onde vocês vão, filho? Já está dito o que é para fazer. Uma pessoa que se converte precisa orar perguntando a Deus se ela deve ser batizada? Não, já está respondido. Quem crê, seja batizado. Será que eu preciso orar para perguntar para Deus se eu devo dar o dízimo em cima desse ganho ou daquele? Se na Bíblia já está escrito, trazei todos os dízimos à casa do Senhor? Será que eu devo orar perguntando se eu devo evangelizar aquele vizinho que mora lá perto de mim? Se na nossa Bíblia está escrito, pregai o evangelho a toda criatura?
Um rapaz ou uma moça que querem namorar um não crente para casar, precisa orar, perguntar o que Deus acha? Se na nossa Bíblia está escrito, lá em 2 Coríntios 6, que nós não podemos entrar em julgo desigual com os incrédulos. Será que para mim ou para você Deus vai responder diferente do que Ele já deixou revelado nas Escrituras? Não. Então, querido, quando nós oramos pedindo a Deus algo que está nas nossas mãos realizar, ou que nós já sabemos a resposta, Ele vai nos responder da mesma forma. Por que você está orando? Por que clamas a mim? Haja, porque agora é a sua vez de agir. Em segundo lugar, Deus diz para não orarmos quando nós pedimos para Ele abençoar quem está em pecado. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 7, versículos 16 e 17. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Depois, no capítulo 11, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. E também em Jeremias 14, 11. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. O motivo é que o povo estava recalcitrante no pecado. Eles se desviaram de Deus e começaram a seguir outros deuses e a praticarem um monte de coisas que Deus condena na sua palavra. Irmãos, por décadas, Deus mandou profetas para exortar o povo ao arrependimento. Só Jeremias pregou 40 anos. Ele chorou, ele insistiu. Ninguém ouviu a pregação de Jeremias, irmãos. Aí chegou um ponto que Deus diz, acabou a chance. Agora não tem mais chance de arrependimento, agora é juízo. Não ores por esse povo. Se alguém está na prática do pecado, não se arrepende, não abandona o pecado, não adianta você orar para Deus abençoar, porque Deus não vai abençoar. Ah, pastor, mas então a gente não deve orar por alguém que está em pecado? Sim, nós devemos orar para Deus ter misericórdia. Porque o pecado tem suas consequências. Muitos anos antes, aconteceu a mesma coisa com Josué. Vamos voltar lá em Josué? Josué capítulo 7, de 1 a 13, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam aí uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará ao teu grande nome?
Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Israel vinha de uma grande vitória. Jericó, uma cidade fortificada. O povo rodeou as muralhas 13 vezes. E Deus derrubou aquelas muralhas. Eles conquistaram. Só que Deus havia dado uma ordem expressa. Está lá em Josué 6,18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Deus disse: não pega nada de Jericó. Só que Acã gostou de uma capa e foi para sua tenda e enterrou a capa debaixo da tenda. Próximo inimigo a ser vencido, a cidade de Ai. Não, ali é tranquilo, não vamos nem suar a camisa, manda uns 3.000. Tomaram um couro e voltaram todo mundo com o rabinho entre as pernas, ainda morreram 36 homens. Não pode. Ganhamos de Jericó e agora perdemos para Ai. Aí o que Josué faz? Vai orar. Aí Deus diz: pode levantar. Por que você está prostrado diante de mim? Não adianta você orar, porque eu não vou abençoar esse povo, porque tem pecado escondido. O que nós aprendemos com isso? Não adianta orarmos a Deus para Ele dar vitória para alguém que esteja vivendo com pecado escondido. Deus não vai dar. Então, queridos, nós podemos até orar por alguém que a gente sabe que está todo errado, mas a gente precisa saber também que Deus não vai ouvir essa oração. Em terceiro lugar, Deus diz para não orarmos pedindo que Ele perdoe o pecado imperdoável. Vamos abrir em 1 de João capítulo 5, versículo 14 a 17. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Pastor, você está querendo dizer para mim que para Deus tem pecado, pecadinho e pecadão? Não. O que eu estou dizendo para você é que a Bíblia diz que existe um pecado imperdoável. Comumente esse pecado é chamado o pecado contra o Espírito Santo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Segundo esse texto de João, existem dois tipos de pecado. Aquele que pode ser perdoado mediante o arrependimento e a confissão, e aquele que não pode ser perdoado de forma alguma, então não adianta nem orar. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Alguns segmentos evangélicos, principalmente os pentecostais, dizem que o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir ao Satanás uma obra do Espírito Santo. Então, aqui no contexto,
Jesus está expulsando demônios, e eles dizem que Jesus está expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. Se alguém na igreja, por exemplo, estiver falando em línguas pelo poder de Deus, e alguém disser assim, ela está endemoniado, isso é um pecado contra o Espírito Santo e não pode ser perdoado. Mas se nós entendermos à luz de todo o contexto bíblico, só existe um pecado que não pode ser perdoado. Que pecado é esse? É a impenitência obstinada até o fim da vida. O pecado imperdoável é morrer sem Cristo. O pecado imperdoável é você não se deixar convencer pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Porque o Espírito Santo ele não veio ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, versículo 8. Se nós passamos a vida toda, o Espírito Santo nos convencendo de que nós somos pecadores e que Jesus é o Senhor, e nós morremos sem Cristo, não tem como Deus perdoar. Porque esse é um pecado para a morte. Qualquer outro pecado pode ser perdoado, irmãos. Esse pecado imperdoável, além desses dois textos que nós já lemos, ele aparece ainda em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, vai dizer: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Quando a Bíblia diz é impossível salvar determinada pessoa, a única explicação possível é que essa pessoa não se arrepende do seu pecado e morre no seu pecado. E também em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Esse texto de Mateus, os dois textos de Hebreus e o texto de 1 João, está falando do mesmo pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. À luz da Bíblia, não tem como interpretar esse texto de outro jeito, a não ser que o único pecado imperdoável é você morrer sem Cristo. Aí, meu querido, depois que fechar o olho para essa vida, não tem solução. Hebreus 9, 27 vai dizer: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e a seguir vem o juízo. Enquanto há vida, há esperança. Aquele ladrão na cruz, lá em Lucas 23, provavelmente passou a vida fazendo coisa errada. Aos 44 do segundo tempo, ele se converte. E ele diz: eu estou aqui com justiça, eu estou recebendo o que os meus feitos mereceram. Mas ele diz a Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando ele se arrepende, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhum daqueles crimes foram levados em conta, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não há pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. A cerimônia fúnebre que nós fazemos, infelizmente fazemos muito, né? Porque as pessoas morrem. A gente ora pela família e agradece a Deus pela vida daquela pessoa enquanto esteve conosco. Nós não encomendamos corpo, nós não encomendamos alma. Quando a cerimônia fúnebre está acontecendo, a pessoa já está ou na presença de Deus ou longe de Deus. Se algum dia qualquer um de nós pedir a Deus que salve alguém que morreu sem Cristo, ele responderá na mesma hora: esse é um pecado para a morte. Por isso, você não deve orar. Concluindo, irmãos, a Bíblia nos incita a orar. A oração, basicamente, ela é uma conversa com Deus. A Bíblia diz que nós podemos orar a qualquer hora do dia ou da noite. A Bíblia mostra pessoas orando de manhã, meio-dia, à noite, madrugada. Não existe uma maneira certa de orar, porque a Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas.
e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que não tem um lugar certo para orar. A Bíblia mostra pessoas orando no quarto, no eirado, ou seja, no telhado, na beira do rio, debaixo da árvore, no quarto secreto, no templo, na rua. Qualquer lugar é lugar de oração. Não tem posição certa para orar. A Bíblia mostra pessoas orando deitada, em pé, sentada, de joelhos, prostrado com o rosto em terra. Não tem nem essa história de fechar o olho para orar. Nem Jesus fechava o olho para orar. A Bíblia fala que ele ergue os olhos aos céus e ora, né? A gente fecha o olho para se concentrar. Mas pode orar de olho aberto, pode orar andando, pode fazer caminhada de oração, pode orar ao volante, pode orar pedalando sua bicicleta, pode orar enquanto você pesca. Então sempre é tempo de orar e a Bíblia nos incita a orar. Só que em algumas situações excepcionais a Bíblia diz, não adianta orar. Não adianta orar quando é a sua vez de fazer. Deus já fez. Então não ore, faça. Não ore para Deus abençoar algo que Ele já disse que não pode abençoar. Porque há pecado. Jeremias foi orar pelo povo e Deus disse não. Josué foi orar e não. Primeiro santifica, depois você vem orar. E não peça para Deus perdoar o pecado imperdoável. Não peça para Deus salvar alguém que não acredita em Cristo. Esse é um pecado para a morte. Então, queridos, a oração é uma bênção que Deus colocou à nossa disposição. Devemos orar sim, orar sem cessar, orar com qualidade. Mas não devemos fazer a oração tola, que ao invés de alcançar o favor de Deus, vai importunar Deus com pedidos inconvenientes. Vamos ficar de pé, queridos? Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar